vamos começar a gravar a aula, gravando. Para aqueles que não vão estar aqui presentes, vão assistir depois. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Pessoal, meu nome é Enzo Amadi, sou professor de vocês aí nessa jornada da aprovação para o concurso da FUNSAL, tudo bem? Alguns a gente já está aí há 3 anos estudando, né? Alguns períodos aí a gente interrompeu. Seja bem-vindo, Wellington. Obrigado aqui a Carol, minha filha, que foi me socorrer aqui no meu estúdio aqui, que vocês não têm noção. Vocês não têm noção do Paranauê que é isso aqui, gente. Você tá maluco, é computador, é notebook, é celular, tudo isso para poder fazer o quê? Para compartilhar a tela, para poder gravar a aula, para poder bater um papo e sair tudo legal. Então, o tempo é algo muito precioso, né? Então, eu vi a Laurinha tá trabalhando, né? Eu vi que tem um outro colega que tá no trânsito aí, cuidado, pelo amor de Deus, para não bater o carro. Então, vamos lá. Gente, sem mais delongas, sem mais demoras, vocês já me conhecem, professor Enzo Amadi. Nós vamos trabalhar aqui com vocês aqui a legislação do SUS, tá bom, gente? O concurso da FUNSAL, ele é muito esperado. Professor, dá para desligar o microfone? Desligar o microfone, pera aí. Pera só um pouquinho. Ô, Carol! Aqui é ao vivo e a cores. Tá dando eco pra vocês aí, né? Beleza. Gente, vamos lá. Dentro da legislação do SUS, quer falar, liga o microfone. Vocês estão me ouvindo normal, né? Sim. E tá dando eco, é isso? Porque pode estar captando aqui. Bom, vamos lá então. Em relação à legislação do SUS, pessoal, a gente tem que entender assim, olha. O examinador, ele vai cobrar de vocês, e no Brasil todo sempre cobra a mesma coisa. Então, essa parte vocês têm que ficar tranquilo, porque as questões, elas se repetem, tá? Elas vão se repetir, e vocês vão perceber, ao longo das resoluções de questões, que o conteúdo, ele, por mais que pareça ser grande, ele cai sempre a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Olha só, nesse concurso especial, nós vamos ter aí a legislação do SUS, tá? Tem a Vanusa que está com o fone ligado, se ela puder desligar. Nós vamos ter a legislação do SUS, que é composta por evolução histórica do SUS, tá? Nós vamos ter aí a Constituição Federal com o artigo 196 até o 200, que fala sobre saúde. Nós vamos ter aí a Lei 8.080, que trata sobre a criação do SUS. Nós vamos ter a Lei 8.042, que vai tratar especificamente dos repasses de verba, como é que funciona esse repasse de verba. Nós temos aí o decreto e nós temos ainda o Estatuto do Servidor Público. Mas nós vamos igual o Jack Stripador. Nós vamos por partes, tá? Por partes. Eu peço que algum de vocês que tiver aí com o WhatsApp aberto, vai dando uma olhadinha no grupo se tem alguém que não está conseguindo entrar, pra gente ir liberando aqui, tá? Eu compartilhei a tela com vocês aí, do slide, conhecimento sobre a saúde pública, tá, pessoal? Nós vamos tratar aí sobre a história da saúde pública no Brasil, tá? E a construção do Sistema Único de Saúde, tá? Os princípios, as diretrizes, e aí, como eu falei pra vocês, a Lei 8.080 e a 8.042, tá? Vamos lá. A gente precisa pensar em SUS, pessoal, e o examinador ele pensa assim: vamos ver se esse pessoal que vai trabalhar no regional, eles sabem ao menos como é que foi essa caminhada da organização da saúde no Brasil. E, gente, a gente tem que pensar o seguinte: hoje o Wellington, o Anderson, a Laura, a Eliette, hoje vocês que estão aí já trabalhando na área da saúde, hoje você chega para trabalhar, seja contratado ou servidor público, você vai chegar, você tem ali a unidade de atendimento básico, ou então você tem ali as médias complexidades, as altas complexidades. Pensa comigo, já imaginou como é que era isso
lá atrás, quando nossos avós, nossos bisavós, eles estavam aqui no Brasil, ou até mesmo antes, porque o Brasil, ele é um país que foi colonizado, certo? Pelos portugueses. Então, antes dos portugueses chegarem aqui, é, já existiam seres humanos aqui no Brasil, nessa terra que não tinha nome. E quem eram eles? Eram os índios, né? Os índios, cada um nas suas aldeias aí espalhado por Brasil afora. Lá no Nordeste, aqui no Mato Grosso do Sul, que naquele momento era um pedaço de terra, tá? Os portugueses, eles desembarcaram lá em Porto Seguro, né? Lá em Santa Cruz de Cabralha, lá no Nordeste. Quer falar, liga o microfone. Isso deve ser para alguém que quiser falar, né? Quando alguém quiser falar, é só ligar o microfone e me interromper, tá? Então, pessoal, eles desembarcaram lá em Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha. E quando eles desembarcaram ali, o que eles depararam ali? Com mato, o mar, e de repente começaram a aparecer os índios, né? Que eles chamavam de selvagens. Gente, tem prova que pergunta isso, e eu vou mostrar para vocês ao longo do curso, tá? O que aconteceu? Nessa mistura, nessa junção entre portugueses e índios, nós tivemos então aí um choque cultural e um problema que começou a acontecer às margens do mar, tá? Então nós vamos caminhar aqui e vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só. Professor, Oi. queria entrar no grupo, não tá conseguindo entrar. Não, não está conseguindo entrar? Isso. Tá. Vamos dar uma olhada aqui. Eu mandei o link novamente para ela, vamos ver aqui. Então, pessoal, esse choque cultural aí, fala para ela que eu mandei o link novamente, é só ela acessar lá para eu poder aceitar aqui, tá? Enquanto houve esse choque cultural aí, começou a acontecer alguns problemas. E lembrando que naquele momento a gente não tinha hospital, a gente não tinha SUS, a gente não tinha enfermeiro, a gente não tinha médico, a gente não tinha faculdade, né, de medicina. Então olha lá, o Brasil Colônia, a criação do Sistema Único do Brasil. Quais foram então esses momentos decisivos em relação à saúde no Brasil? Quando o Estado passou a agir? E enquanto não agia, quais eram os responsáveis pelos cuidados médicos da população? Ou seja, naquele momento ali nós não tínhamos Estado, nós não tínhamos nada. E pessoas começaram aí, seja bem-vinda, e pessoas começaram a ficar doentes ali naquele momento ali, pessoas começaram a morrer. E tudo isso vai fazer sentido para vocês daqui a pouco, quando nós falarmos sobre o desenvolvimento populacional às margens dos rios e mares. Olha lá, as bancas examinadoras, elas vão cobrar de vocês, dentro da evolução histórica, o bacana e fácil é que elas vão cobrar alguns momentos. Ela não vai cobrar a história inteira. Ela vai cobrar momentos históricos. Momentos que ficaram marcados na história da evolução para a banca entender se você de fato sabe quais são esses momentos. E quando eu falo quais são esses momentos, vocês vão ter que lembrar de algumas datas. Então, fique atento a algumas datas em específico. Vamos lá. Falando de 1500 a 1822, o que aconteceu nesse período aí? Foi a chegada aí, então, dos portugueses aí no Brasil, né? Naquele pedaço de terra. Nós tivemos aí, dentro de um contexto histórico, a fundação de cursos universitários, que isso já foi um pouquinho à frente. A comercialização e surgimento de doenças. Isso aqui é um resumo, tá? De 1500 a 1822. O que aconteceu nesse período? Na apostila que eu mandei para vocês e que eu vou mandar também para alguns, talvez que não todos receberam, porque essa aula aqui é uma aula experimental, uma aula introdutória, ela vai ficar gravada e a partir da próxima aula segue o cronograma até o final, tá? A saúde através de misticismo. O que era isso? O que quer dizer isso aqui?
Quer dizer o seguinte, se a gente não tinha médico, se a gente não tinha hospital, a gente não tinha nada, o que que tinha? Nós tínhamos os curandeiros, os pajés, né? Que tratavam ali as doenças na sua tribo com ervas, com algumas rezas, que era a cultura que tinha no momento. E enquanto isso, os portugueses iam morrendo, porque não tinha remédio, não tinha nada. Lembrando que até então nós não tínhamos a realeza, nós tínhamos os colonizadores. Marque bem essa frase. Colonizadores é uma coisa, realeza é outra. Por quê? Quando a realeza de fato chega ao Brasil, aí sim algumas coisas começam a caminhar. Olha lá. Dentro desse momento aqui de 1500 a 1822, aconteceu algo que a banca gosta de cobrar, que é a criação das Santas Casas de Misericórdia, tá? Lembre bem, frise bem. Quando a gente coloca o slide, é porque eu quero que você leia a apostila e depois vai marcando no slide o que a gente está falando. Por quê? É em cima dessas palavras-chave que a banca examinadora costuma trabalhar. É dentro dessas palavras-chave que a banca ela costuma cobrar as suas questões. Então, assim, pode ter certeza, vai cair na sua prova uma questão sobre Santa Casa de Misericórdia, vai cair na sua prova alguma coisa relacionada a se não existia médicos, não existia hospitais, como é que acontecia então ali o tratamento de algumas doenças, de alguns males que aconteciam naquele momento? É aonde está ali o curandeirismo, o misticismo, tá? Então guarde na sua memória. Chegada dos portugueses no Brasil, a questão que não existia nenhum tipo de saúde no Brasil, não existia, e o que existia era a cura através do misticismo, através dos curandeiristas, tá? E depois nós tivemos aí as Santas Casas de Misericórdia, tá? Que mais pra frente vocês vão entender por que hoje nós temos as Santas Casas na grande maioria das cidades do Brasil. E a Santa Casa, ela é um hospital público, privado? O que é a Santa Casa? Ela é uma pessoa jurídica, de direito público, de direito privado? Nós vamos trabalhar isso porque a sua prova vai cobrar, tá bom? Pessoal, tudo bem até aqui? Maravilha. Então vamos lá. Gente, olha lá. Então, ali a colônia e a criação do SUS. Aqui, gente, está bem condensado. Na apostila, ela está bem mais explicada. Então, você vai ter que fazer sua tarefa de casa. Ler a apostila, a gente faz a aula aqui com os slides e a gente resolve questões e fixa o conteúdo, tá bom? Vamos lá. A República Velha, tá? É um modelo de saúde, grifa esse nome, modelo de saúde campanista ou sanitarista. Gente, pelo amor de Deus, procure guardar bem essa palavra, sanitarista ou sanitarismo, tá? Porque na evolução histórica tem dois nomes, dois personagens que nós vamos falar aqui. Um deles eu já vou adiantar, Oswaldo Cruz, que as bancas cobram em todas as provas. Então, adiantando para você, Oswaldo Cruz, sanitarista, tá? Grava esse nome, Oswaldo Cruz, sanitarista. Vamos lá. Oswaldo Cruz, diretor-geral de saúde pública, lá em 1903. Olha só, aqui no slide nós demos um salto gigantesco. Saímos então do período onde chegou os portugueses, aonde não teve nenhum tipo de saúde, não existia estado, não existia país, existia um pedaço de terra. Nesse momento, em 1903, agora existe um pedaço de terra com o nome chamado Brasil, tá? Que ao longo da história, ele não era Brasil. Terra de Santa Cruz, Ilha de Santa Cruz, depois chegamos aí ao Brasil. O nome é irrelevante. O que importa para você entender é que chegou os portugueses, não existia nada, criou-se o Estado, ou a realeza veio de fato para o Brasil. Depois que os colonizadores chegaram, a realeza chegou, e agora ela monta um modelo de Estado instituído por Portugal,
E agora nasce um personagem chamado Oswaldo Cruz, que é sanitarista. Sanitarista. Guarde esta palavra. Lá em 1904, houve um evento, e guarde essa data. É a revolução da vacina, a revolta da vacina. A população revoltou com a medida, pois não foram explicados os objetivos da campanha. Gente, o que aconteceu? Olha, naquele momento, a gente ainda não tinha aqui universidades, nós não tínhamos os nossos médicos próprios, nós não tínhamos aqui bem definido como era esse pedaço de terra chamado agora Brasil. O que tinha aqui? Quais as doenças que tinham aqui? Morria muita gente por doenças que hoje são bem simples. Teoricamente, não existe doença simples, mas dentro da tecnologia hoje nós podemos dizer que é simples, como por exemplo, a malária, a febre amarela, tá? Aquela doença do rato, a leptospirose. E eu quero que vocês guardem bem que os problemas da saúde pública naquele momento lá da colonização era voltado à falta de prevenção. Guarde esta palavra, prevenção. Não existia prevenção, tá? Não existia prevenção. Aí começou então a ideia portuguesa, vamos vacinar todo mundo. E a vacina não era como é hoje. Ah, posso vacinar? Não posso vacinar? Quero vacinar? Não quero vacinar? Não. Todo mundo vacinava. Era de goela abaixo mesmo. Chegava ali e pumba, vacinava. E esse personagem aí, o Oswaldo Cruz, ele é um personagem que fez muita história, não querendo ser redundante, ele faz parte da história. Por quê? Porque ele dentro das pesquisas, ele começou a identificar que os problemas da saúde pública no Brasil, ele adivinha de doenças que eram necessárias serem estudadas pelos sanitaristas, que eram aqueles estudiosos dos males, das doenças que poderiam vir no meio de uma epidemia, de uma pandemia ou de um surto, que também vamos estudar aqui a diferença de surto, pandemia e epidemia, tá bom? Vamos aproveitar aqui, vamos abrir um gancho. Vamos ver quem sabe me dizer aqui o que é um surto, o que é uma epidemia e o que é uma pandemia. Quem souber, fala pra mim aí, abre o microfone e me fala. Vamos ver aí, quem já tá meio que preparado para a prova aí. A diferença de surto, epidemia e pandemia. Bora, galera. Bora participar. Vai lá, queridão. Fala aí. Vai cair na sua prova. Vai te dar um exemplo lá e vai querer saber de você. Se aquilo ali, aquele evento é um surto, é uma epidemia ou é uma pandemia. Tá. Me fala aí. Chuta, me explica, me fala. Fala alguma coisa. Bom, se tratar de pandemia, é uma doença que alastrada nacionalmente, né, mundialmente. Agora, se for um surto, deve ser uma máquina, uma polícia, daquela localidade. E a epidemia? Esse aí você já me acertou. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, vamos. Mais alguém aí quer falar? Cadê a Laurinha? Laurinha tá trabalhando, tadinha. Tá lá de jaleco branco, tá lá de máscara. Mas vai poder assistir a aula depois, vai ficar gravada. Vou aproveitar para dizer para vocês o seguinte. Se vocês quiserem trocar o dia da aula para um dia da semana à noite, vamos fazer uma enquete lá no grupo e aí escolher. Só não pode ser segunda. Pode ser terça, quarta, quinta ou sexta. Aí a gente faz, de repente, num dia de semana à noite, fica melhor para todo mundo, tá? Mas isso é assunto para depois vocês fazerem uma enquete lá no grupo. Essa aula aqui vai ficar gravada. É uma aula introdutória, é uma aula para vocês conhecerem, porque a partir da próxima aula é faca na caveira, velocidade 10. Vamos lá. Vamos ver aqui se eu consigo arrancar uma informação de alguém aqui.
Ô, Vanusa, fala pra nós aí a diferença do surto, da epidemia e da pandemia. Parece que a Vanusa tá trabalhando também, não sei não. Tá escondidinha ali no cantinho. Bom, vamos lá, eu vou falar pra vocês então. Gente, é assim, ó. Imagina comigo. Uma cidade, ela é um pedacinho do Brasil. O estado é um pedaço do Brasil. Um pedacinho mais um pedaço cria o nosso país. Só que, dentro de uma cidade, eu tenho bairros. Que é um pedacinho é um pedacinho do pedaço do pedacinho. É um bairro ali, vamos falar aqui em Campo Grande. Eu tenho ali o Cabreúva. O Cabreúva é muito conhecido anualmente, quando começa a aparecer aí a temporada de chuva, para a chuva e começa a aparecer focos de dengue, de mosquito da dengue. O Cabreúva é um bairro bem conhecido por conta disso. Por quê? Ele fica às margens ali do córrego da Ernesto Geisel ali, perto da Feira Central. Aí você vai ouvir na mídia assim, olha, o bairro Cabreúva é apontado como por um surto de dengue, mosquito da dengue. Então, gente, quando falarmos em surto, é num espaço bem pequeno, reduzido, tá? E quem é que consegue essas informações? Os sanitaristas. Eles fazem a parte da pesquisa. É diferente o sanitarismo é diferente de sanitarismo, de sanitarista. Nós vamos explicar isso. Então, surto, um bairro, tá? Agora, Cabreúva, Nova Lima, Aerorrancho, Planalto. Jefferson, seja bem-vindo. Nova Lima, Planalto, que mais? Tijuca, Leblon. Meu Deus. Agora o negócio ficou esquisito. Por quê? Vários bairros estão com surto de dengue. Então, será que é um surto coletivo? Não. Agora nós temos uma epidemia. Porque agora eu tenho um local maior, tá? Um local maior. Mas quem é? Qual o órgão? Qual o órgão que de fato determina que nós estamos no momento de surto ou de epidemia? Isso também é cobrado na prova. Por quê? O órgão que determina se estamos no momento de pandemia ou de epidemia ou de surto são órgãos diferentes. No município, quem é que vai declarar o surto de dengue? São aqueles agentes de saúde que andam nos bairros. Eles fazem a prevenção e tentam fazer fazem a pesquisa e levam os números lá para a Secretaria Estadual de Saúde. E a Secretaria Estadual de Saúde, então, ela é responsável para informar: estamos com um surto de dengue. Ou então, estamos com uma epidemia, que agora é nos bairros, ou então até no estado, porque a Secretaria Estadual de Saúde é o órgão responsável pela saúde no estado. Cada estado tem a sua Secretaria Estadual de Saúde, tá bom? A pandemia é uma questão mundial. Ou seja, Covid começou lá na China, tá? Começou na China e começou e espalhou para o mundo todo. Só que o mundo todo, cada país tem o seu presidente, cada país tem o seu estado, o seu município. Então alguém vai ter que declarar que o planeta Terra, os países estão em um momento de pandemia. Pandemia é algo mundial. Então quem declara pandemia não é a Secretaria Estadual de Saúde, não é o ministro da Saúde, é agora a Organização Mundial
da Saúde. É ela que declara o início de uma pandemia e é ela que declara o final da pandemia. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender? Fui claro? Tá sendo bom para vocês? Falam para mim. Pra mim tá perfeito, professor. Até mesmo eu jurava que era o Ministério da Saúde que decretava. Já aprendi. Ah, é isso que a prova vai fazer. Ela vai misturar uma coisa com a outra e você tem que saber. E só tem como saber estudando, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Porque, pandemia, é o Ministério da Saúde. X! Toma! Quem estudou não vai cair nessa. O Jefferson acabou de entrar aí, o Lins. Seja muito bem-vindo. Gosto muito do Jefferson. É um cara fantástico, um cara que trabalha, trabalhador, um cara da saúde aí, guerreiro ali no regional. Já está estudando há algum tempo. Passou por. Seja bem-vinda, Lauren, atrasada. Chegou atrasada, né? Você não sabe a loucura que foi para começar isso aqui. Tava falando do Jefferson, ao longo desses 3, 4 anos aí, passou por cirurgias, passou por várias coisas e não parou de estudar. Era um dos primeiros a chegar na sala de aula e um dos últimos a sair, sempre com o material em mãos, sempre sentando na primeira cadeira. Jefferson, parabéns pela sua dedicação. Agora a Lauren também está entrando aqui, é uma guerreira também, já trabalha na saúde, também já está estudando há algum tempo, está enganjada. E todos vocês podem ter certeza, nós vamos aprovar. Vai gabaritar SUS, vai gabaritar evolução histórica, legislação do SUS, decreto, tudo que tiver aqui, vocês vão gabaritar. Porque eu vou gritar na cabeça de vocês, vocês vão sonhar com a minha voz, vocês vão dormir com a minha voz na cabeça. Tem um episódio daquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que, não sei quem já assistiu esse episódio, que um personagem chamado Perigo fala pro Chris assim: quando você deitar, eu vou estar. É o pai do Chris fala: quando você deitar, eu vou estar lá. Quando você estiver no banheiro, eu vou estar lá. Quando você estiver ali, eu vou estar lá. Então vai ser desse jeito. Eu vou estar na cabeça de vocês. Tá bom, galera? Belezinha? Então vamos caminhar mais um pouco, então. Então tivemos aqui agora, então, a tal da revolta da vacina. Não tinha esse negócio de eu quero, eu não quero. Vai tomar e pronto, acabou. Não tinha dessa, tá? Não tinha dessa. Gente, dentro desse período ainda, que nós estamos falando aqui de 1500 a 1822, nós tivemos um momento aí, então, da criação das CAPs, Caixas de Aposentadoria e Pensão. Muita calma nessa hora, respira, respira. Você vai ver essa parte aqui, e você vai lembrar quando a gente for estudar. Depois da matéria da Evolução Histórica, nós vamos entrar dentro da Constituição Federal do Brasil, que vai do artigo 196 ao 200, a parte que interessa a vocês. Então, isso aqui é mega, ultra importante você entender, para quando nós chegarmos lá na Constituição, que nós tratarmos da criação do SUS, para que você se recorde disso aqui. Porque a prova vai tentar misturar momentos diferentes para ver se você está atento. Eu sugiro você pegar um caderno, fazer uma linha, dividir em 2. SUS antes de 88, SUS depois de 88. São coisas diferentes, mas que a prova vai tentar te confundir. Tá bom? Faz uma linha, corta no meio, SUS antes de 88, SUS depois de 88. Neste momento, nós estamos falando da saúde, não estamos falando do SUS. Já temos agora um estado, temos um país e existe agora algumas regras. Dentro dessas regras que o governo havia instituído, ele precisava criar meios de organizar a saúde. Então, quando a gente fala em evolução histórica da saúde, é para você entender como era e como é. Caixas de aposentadoria e pensão, lá em 1923. O circo pegando fogo na Segunda Guerra Mundial e aqui no Brasil, o Estado criando as caixas de aposentadoria e pensão. Quem que eram essas caixas? Olha lá o IAPS. Siglas. Fiquem atentos a datas e siglas.
IAPS, Instituto de Aposentadorias e Pensões, que foi lá, que foi até 1933, tá? Quando, de fato, foi unificado pelo governo federal. As caixas de o Instituto de Aposentadoria e Pensões, o CAPS e o IAPS se juntou em um só. Foi criado separado, depois juntou. Grava bem o que eu tô falando. Foi criado separado, depois juntou. Por que eu tô falando isso? Quando chegarmos após 88, vocês vão ver que tudo que grava bem. Tudo que foi organizado separado relacionado à saúde se juntou após 88. Tudo que foi criado separado foi unificado, tá? Tudo bem com vocês? Quero ouvir a voz da Lauren. Fala, minha querida, tudo bem com você? Tá trabalhando ou tá em casa? Você tá conseguindo ver o compartilhamento ou não? Então tá bom, mas você tá ouvindo, tá tranquilo, né? Eu também sugiro que quem tiver o celular e quem tiver notebook ou computador, você pode abrir os slides no computador, você fica aqui com a aula no celular, e os slides você fica no computador na tela bem grande. É isso que eu estou fazendo. Por quê? Porque para mim fica mais fácil para eu enxergar e não ficar virando aqui o rosto para dificultar. Então eu coloco os slides lá no computador e fico falando para vocês aqui, tá bom? Mas vamos lá, cada um vai arrumando aí o seu jeitinho de estudar e a gente vai se dar bem. Essa aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar, depois você vai assistir com calma. E hoje a ideia era que fosse a primeira aula, uma aula inaugural, para você ter ideia como é a cara do professor, como é o material e tudo mais. Vou até aproveitar um pouquinho aqui um parênteses para falar rapidamente. Olha só, estudar para a prova da área da saúde, relacionado à evolução histórica e legislação, é um desafio. Por quê? A gente tem que pegar a letra da lei e fazer com que isso fique atrativo. Então, eu utilizo material de vários professores renomados que têm seus materiais, né, que trabalham para isso, né? Então, eu vou fazendo um compilado, pego um pouquinho de um pouquinho de outro. Lembrando que são materiais públicos, não é plágio. Eu tô utilizando e dando os créditos para esse professor, como o Romualdo, a professora Cíntia, a professora Andréia, vários professores que têm seus materiais aí, que fazem o quê? Pegam a letra da lei, tentam deixar ela mais de forma que você deguste com um paladar melhor. Então vamos lá. Gente, INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Gente, minha avó falava em INPS. E ainda tem gente até hoje que fala INPS. Mas não existe mais INPS. Hoje nós temos um órgão que... Será que tem alguma coisa a ver? INSS? Nós vamos entender isso. Mas o que tem a ver INPS com saúde? Tem alguma coisa a ver? Se você estiver com um caderno, vai anotando essas perguntas que eu estou fazendo, porque são elas que vão fazer você raciocinar. INSS INSS e Previdência Social tem alguma coisa a ver com saúde? A saúde interfere, o SUS interfere, o SUS participa em algum momento, em alguma coisa da Previdência? Então, se você estiver anotando aí, anote isso. Que na apostila tem, e aqui nós vamos falar também, tá? INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência. Eu vou ler bem devagar. Olha só. Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Tá? Então, aqui já dá para você entender que a Previdência Social e a saúde, elas andam juntas. Lá atrás eram órgãos separados. E, como eu falei para você, separe antes de 88 e depois. Então, antes de 88, era separado aí, ó. Depois ela se juntou. Lá na frente você vai entender.
Olha lá o que fala o artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir as dotações orçamentárias do INAMPS para o Fundo Nacional da Saúde. Vou abrir um parêntese aqui. Antes de 88, e eu quero que alguém me responda isso se você sabe. A saúde no Brasil, ela era centralizada ou descentralizada? E quem responder se ela era centralizada ou descentralizada, eu quero que você me explique o que é centralizado e o que é descentralizado. Ninguém, não é possível que ninguém sabe por que a saúde no Brasil antes de 88 era centralizada. E o que é ser centralizado? Não é possível que ninguém vai me responder isso. Vai lá. Quem é que tá falando? Eliette. Tá. Olha que legal ela ter falado isso. Isso foi maravilhoso e por isso que eu gosto de ouvir, pra eu conseguir entender se vocês sabem alguma coisa da matéria ou se sabem e estão misturando uma coisa com a outra. A Eliette falou assim, ó, a saúde era centralizada. Aí ela citou aí a questão de trabalhadores que tinham com carteira assinada e tudo mais. Ela sabe, mas agora nós vamos explicar de fato para que não haja confusão. Ela misturou dois momentos diferentes. Olha só. Como antes de 88 não existia o SUS, e para que vocês ilustrem na mente, antes de 88 nós não tínhamos SUS, nós não tínhamos hospitais, bem antes, tá? Estamos falando aqui no período da colonização, 1500, 1600, 1700. O que acontece, gente? Se eu não tinha SUS, se o Estado não fornecia saúde, nós tivemos aí momentos aonde existia aí os curandeiros, né? E depois disso, como que ficou? Gente, vamos contar aqui rapidamente. Olha só. Depois da questão do trabalho braçal, da escravidão dos índios, depois da escravidão dos negros, começou aí o período da Revolução Industrial, ou seja, criação de indústria. Aquilo que era manufaturado, aquilo que era feito à mão, agora tem que ser feito em escala. Para isso eu preciso de mão de obra, de pessoas para trabalhar. Só que o Brasil, o Estado, ele não tinha leis que organizava tudo isso. Era tudo meio que bagunçado. Tinha ali uma empresa, o patrão contratava os funcionários, pagava o que queria, colocava a carga horária que queria, colocava mulheres, crianças, homens, velhos para trabalhar, tudo junto. Não tinha INSS. Se você ficasse doente, você não tinha auxílio-doença, não tinha nada. O que aconteceu? Gente, começou a ter um monte de funcionário ficando doente e não tinha para onde correr, porque não tinha hospital, não tinha, o Estado não fornecia saúde pública. Então, os empresários, eles começaram a fazer o seguinte: olha, então você que é meu funcionário, eu vou pagar para você uma saúde, então. Eu vou fornecer para você aí um atendimento médico para você. Depois, eles estenderam para os familiares. Mas isso era um acordo entre o empregado e o empregador. Nós não tínhamos interferência do Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando país, governo federal, União, tá? Então, olha só, se eu não tinha saúde pública,
e o empresário precisava da mão de obra, o que ele fez? É melhor eu arrumar um jeito do meu funcionário ter o mínimo de atendimento, senão eu vou ficar sem mão de obra. E foi isso que aconteceu. Chegou um momento que os empresários falaram, ó, o governo federal, você precisa me ajudar aí, porque senão eu não vou aguentar ficar bancando tudo isso. Foi aí que o governo federal começou a criar aí os hospitais, tá? Os hospitais públicos, para que pudesse atender a todos. Só que era meio que bagunçado. Eu não tinha posto de saúde para atendimento, os portas abertas. O cara chegava lá tendo um ataque cardíaco, ele ia direto pro posto, ou então ia no hospital, era tudo bagunçado, tá? Então, olha só. E detalhe, o prefeito de uma cidade, aqui, Terenos, por exemplo, ele dependia lá de Brasília, ou então lá do Rio de Janeiro, que era a capital do país, para poder ter verbas, para poder ter um hospital público. Por quê? Agora que vem a palavra-chave. Antes de 88, a saúde era centralizada no governo federal. Antes de 88, a saúde era centralizada no governo federal. Após 88, é que foi descentralizado. E nós vamos falar isso ao decorrer do curso. Hoje, então, para você aprender na aula, antes de 88, a saúde no Brasil, ela era centralizada. Eu quero dizer que todas as decisões, todas as verbas, tudo dependia do governo federal. Conseguiram entender isso, gente? A nossa querida que falou sobre os trabalhadores e tudo mais, conseguiu entender agora para ficar certinho o raciocínio? Porque eu percebi que você já está estudando, já estudou e sabe bem o que aconteceu na evolução histórica. Só falta agora colocar cada momento no seu lugar. Fala para mim a colega que respondeu. Maravilha. Parabéns por estar estudando, viu? Gostei de ver aí. Gente, eu preciso que vocês participem para a gente poder ir ordenando as situações. Outra coisa, o estudo ele é dividido em duas partes. Aula e estudo individualizado. Tem um especialista em educação que ele fala o seguinte, que estudar é o momento que você está sozinho no seu quarto, no seu espaço, você, o livro, o vídeo, isso é estudar. Porque ali você vai, de fato, debruçar sobre o raciocínio. Quando a gente está em grupo, a gente assiste, ouve, e depois que a gente vai organizar esses pensamentos. Então, por isso que o aluno que só estuda aqui no dia da aula e em casa não faz nada, ele tem mais dificuldades e a chance deles reduz bastante. Vamos lá, então. Chegamos aí na era Vargas, tá? Vargas foi um dos presidentes da República que deu um up na organização do nosso país de maneira geral, tá? De maneira geral. Laure, conseguiu resolver aí, querida? Olha só, 1930. Eu quero que você guarde o nome Vargas e a data 1930. Toda a prova cai. Toda a prova cai, tá bom? Olha só, nós tivemos aqui então um momento histórico chamado, foi a criação do Ministério. Olha só, preste atenção no que eu vou falar. Criação do Ministério da Educação e Saúde. Preste atenção, porque lá na frente, o Ministério da Educação e Saúde, ele vai dividir em dois. E você vai ter que saber quando é que foi criado o Ministério da Educação e Saúde e quando é que de fato foi criado o Ministério da Saúde. A prova, ela vai perguntar para você isso para saber se você entende que antes de 88 era Ministério da Saúde
Ministério da Educação e Saúde, e após 88 foi criado o Ministério da Educação e Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi criado e aplicou algumas iniciativas para controlar o quê? As epidemias e as endemias. Guarde a palavra surto, epidemia e endemia. Anote aí no seu bloquinho, faz um quadradinho que quando nós chegarmos no momento de falar sobre isso aqui, você vai ter que ter bem claro na sua mente o que é epidemia, o que é endemia, o que é surto e o que é pandemia. Devagar, sem pressa, nós temos tempo. Nós temos tempo, isso aqui é tranquilo. É primeira aula, não se assuste para você falar assim, meu Deus, é muita coisa. Não é. A prova sempre cobra a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E na última semana de aula, nós só vamos fazer resolução de questões. Somente resolução de questões. Nós vamos fazer, nem que seja a semana toda, todo dia, resolução de questões. Para você, assim, simplesmente ter uma overdose de legislação do SUS e chegar lá, simplesmente fazer a prova e ir embora para casa, aguardando a sua convocação. Tá? Então, olha lá. Em 34, então, foi concedido aí assistência médica e a licença gestante. Olha, agora começa a aparecer, então, algumas assistências, algumas melhorias começam a aparecer. E quem foi o responsável por isso? Na era Vargas. Criação do Ministério da Saúde e as conferências nacionais. Anote no seu caderno. Conferências nacionais. Que nós vamos falar sobre isso bastante. Eu tenho certeza que a Lauren deve estar tendo um déjà vu aqui, lembrando das aulas passadas, o tanto que a gente falou nisso. Mas quando a gente para de estudar, para de ler, dá uma adormecida e depois começa a fazer assim, ó, na mente, começa a dar uma loucura na nossa cabeça, tá? Então vamos lá. Começa agora então alguns benefícios que não existiam, como por exemplo, aí a licença para gestante, tá? O Ministério da Saúde foi criado em 53. Agora você vai colocar Ministério da Educação e Saúde, 1930. Coloca assim, um X e embaixo você coloca Ministério da Saúde, 1953. Porque a chance de cair na sua prova uma pergunta, quando foi criado, muitas coisas eu meio que sei. Tem um comentário que não deu tempo de eu ler. Mas isso aí. Agora você sabe que o Ministério da Saúde e Educação foi 30 e em 1953 separou e criou-se então o Ministério da Saúde. Qual que era a ideia de criar o Ministério da Saúde na era Vargas? O atendimento em zonas rurais. O atendimento em zonas rurais. Porque na época, o que acontecia? Aconteceu as primeiras conferências de saúde. Então você vai... Lembra que eu falei? Anote conferências nacionais. Por quê? Começou a acontecer de tempos em tempos reuniões com representantes do povo, representante do governo, representante do Estado, representante dos trabalhadores, para discutir situações relacionadas à saúde. Porque, gente, desde a colonização até aqui, a gente só veio só apagando incêndio. Nós não tínhamos saúde, nós não tínhamos a participação do governo na saúde, nós tivemos a Santa Casa de Misericórdia, que eram ONGs que se instalaram no Brasil para poder ajudar os colonizadores relacionados à saúde, tá? Quando a família real chegou no Brasil, foi aí, isso não foi em 1500, foi depois de 1500, porque em 1500 veio os colonizadores. Quando eles chegaram aqui que não tinha saúde, não tinha médico, não tinha nada, o que eles fizeram? Eles criaram o primeiro hospital no Brasil, a primeira universidade de medicina, que foi aonde? Quem sabe me responder onde foi criada a primeira universidade de medicina no Brasil? Foi em Santos ou no Rio?
Mais alguém quer arriscar aí? Onde foi, Lauren? A primeira universidade, não sei não. Sei que a primeira Santa Casa de Misericórdia foi em Santos, né? Isso. Mas, quando a família real chegou no Brasil, que não tinha hospital, não tinha nada, eles precisavam criar uma universidade. Porque não dava para ficar trazendo médico de Portugal para cá. Então, o primeiro curso universitário no Brasil, eu vou deixar para você dar um Google aí agora, aí, ó, enquanto eu vou falando. Dá um Google aí, como diz o nosso amigo Bolsonaro. O primeiro curso universitário. Professor, eu acho que foi em São Paulo. Será? Buscando aqui, acho que foi em São Paulo. Será que foi São Paulo? Hã? Vou deixar pra vocês pesquisarem, depois vocês falam pra mim daqui a pouco. Eu vou caminhando aqui, vamos ver se foi São Paulo mesmo. Lembrando que o Brasil, os colonizadores, desembarcaram em Santa Cruz de Cabral, que fica em Porto Seguro, no Nordeste, tá? Então, será que foi em São Paulo? Será que naquela época São Paulo se destacava no cenário nacional? Será que sim? Doutor, Ah, no Google aqui, ó, Faculdade de Medicina foi na Bahia, primeira. bingo! Brasil foi descoberto em Porto Seguro, Salvador. Nada mais sensato do que nós criarmos uma faculdade de medicina perto de onde nós colonizamos, às margens do mar, ou seja, em Salvador. O primeiro curso de medicina foi em Salvador, tá bom? E aí, o que acharam aí? Deu pra dar uma esquentada ou não? Isso aí, bora lá então. Beleza então, galera. Então aí, ó, agora a gente já sabe a diferença então, quando foi criado o Ministério da Saúde e Educação, quando foi de fato criado o Ministério da Saúde. Nós já sabemos que agora existe Conferências Nacional de Saúde, e se eu fosse você, eu tatuava esse nome no seu cérebro, porque você vai ver ele muito, muito, tá? Conferência Nacional de Saúde. Para que foi criado o Ministério da Saúde, professor? Com o objetivo de definir políticas públicas. E as políticas públicas, elas dependem muito da participação popular. Por isso que as conferências de saúde, elas fazem tanto sentido, tá? Na época também aconteceu as primeiras conferências sobre saúde pública no Brasil, que teve como papel importante aí levantar discussões, ou seja, a participação da população, tá? Vamos lá, vamos aqui, vamos aqui. Chegamos então, gente, a 64. Tarefa para vocês final de semana. Eu vou mandar a apostila, essa apostila atualizada. A Lauren não estava aqui, eu vou repetir. A gente utiliza material, talvez ela não estava, não lembro. A gente utiliza material aí de vários professores e procura o que há de melhor. Então, nos meus slides tem coisas do Romualdo, do Rômulo, da Andréia, da Cíntia e de outros professores, do professor Enzo. Eu mandei uma apostila para vocês de 118 páginas, eu mandei para alguns, vou mandar para todos, que ela tem 118 páginas, ela está minuciosamente. O dever de casa, ler a apostila, porque ela tem mais detalhes. O slide é aquilo que a chance é muito certeira de cair na prova, mas sem ler a apostila é impossível que você faça um raciocínio lógico do conteúdo. Então, invista 1 hora do seu dia para ler a apostila, tá bom? Vamos lá. Chegamos em 64, que é o período aí do autoritarismo, tá? Que é a ditadura. Passou então aí a era Vargas, chegamos aí no militarismo. Gente, nesse momento da história, nós já temos aqui um país bem dividido em estados, municípios, tá? Nós já temos aqui o governo federal, os governos estaduais, os prefeitos, governadores, tudo funcionando, tá? Basicamente no modelo que é hoje. Porém, a saúde ainda continua centralizada nas mãos do governo federal. Quando eu falo centralizada, é que todas as decisões saem de lá.
todas as verbas saem de lá. Por isso que municípios e estados sofreram muito. Em especial no momento do militarismo. Eu acho que o Wellington tá aí. Wellington, você tá aí? O Anderson vai dar uma saída, beleza, depois ele assiste. Se o Wellington tiver... Levantou a mão. O Wellington conversou comigo essa semana sobre o valor do investimento na época aí do militarismo, salvo engano. Você pode falar, o Emerson, ou o Wellington? Se ele puder falar, ele se manifesta aí. E eu vou falando pra vocês aqui. Pessoal, olha só. Gente, no momento da ditadura militar, a saúde sofreu muito. Mas muito mesmo. Por quê? Por que ela saiu lá? Ela sofreu com os cortes de verba durante o período de regime militar. E aí aquelas doenças como dengue, meningite e malária intensificaram de uma maneira muito grande. E olha só que interessante. Os trabalhadores, eles sofreram demais nesse período. As famílias sofreram demais. A área rural sofreu demais. Porque não tinha dinheiro, gente. Não tinha dinheiro pra nada. Nada. O governo cortou muito. Não investia e não repassava praticamente nada. Então, se a tua prova perguntar, ou se ela ousar em dizer que no momento do autoritarismo houve um avanço muito grande da saúde, tá certo ou tá errado isso? Hein, gente? Se a prova perguntar pra você, no período da ditadura militar, que foi de 64 a 85, a saúde teve um avanço grande? Foi o melhor momento da saúde? Houve grandes investimentos? Isso tá certo ou tá errado? Erradíssimo. Erradíssimo, tá bom? Erradíssimo. Então vamos lá. Gente, estamos chegando próximo à Constituição de 88, tá? Então quero que você guarde aí. A primeira data que eu quero que você guarde a partir de agora é 85, 88 e 90. 85, 88 e 90. 85? O que tem 85? O marco histórico da primeira conferência. Foi 86. Olha só. Em 85, começou aqui, ó. 85, nós tivemos aqui de 64 a 85, o momento da ditadura. E aí, precisava do quê? Da discussão e da participação agora em massa sobre políticas públicas. Então o que aconteceu? De 85 para 86, nós tivemos aí a necessidade da discussão de políticas públicas. Aí chegamos ali em 86, olha lá. O marco maior dessa fase foi a conferência. O marco dessa fase, 85, 86. A prova vai perguntar para você assim, ó. Se ela perguntar especificamente qual foi o período, ela pode... Eu vi questões assim, 64, 85, 89, misturando datas. Mas a banca tem que ser muito cretina para fazer isso, tá? Então, agora, se ela perguntar especificamente Conferência Nacional de Saúde e marco histórico, 86. Se ela perguntar período, você vai lembrar que é 85, tá? Essa transição. Mas muito provavelmente ela vai perguntar. O maior marco dessa fase foi a Conferência de Saúde em 86. Assim como a Lauren bem frisou, tá? Gente, quando você tiver uma colocação, já fala na hora, não deixa dúvida não, tá? Que a gente volta o slide ali, porque às vezes eu tento explicar de uma maneira e você não entende, ou então fica subentendido, não pode ficar, não pode restar dúvida. Abre o microfone e já fala na hora. Obrigado, Lauren. Maravilha, vamos lá. Vamos lá. Então, olha só. A saúde,
ela é um bem do cidadão e o dever do Estado. Olha só. Agora começamos a falar em direito. A saúde é um bem do cidadão e dever do Estado. E toda a mobilização conseguiu formar a lei. Olha só que interessante. Nós não tínhamos uma lei específica, nós não tínhamos uma lei maior que tratasse a saúde de forma que criasse uma lei que determinasse de fato que é dever do Estado. Nós aqui passamos aqui mais de uma hora falando que nós não tínhamos participação, nós começamos com participação zero do Estado. Nós tivemos aí a Santa Casa de Misericórdia que ajudavam. Antes da Santa Casa nós tínhamos os curandeiros, tá? Chegamos aí então, a Santa Casa ajudando definitivamente. Aí a família real criou aí a primeira universidade de medicina no Brasil e fomos caminhando. E as coisas foram se organizando. Só que nós não tínhamos leis. Nós não tínhamos leis. Já existia Constituição antes de 85? Sim, nós tivemos várias constituições antes de 88, que é a Constituição que está vigente. Mas nenhuma delas tratava a saúde como dever do Estado. Aí, com as discussões e a participação popular e o marco histórico dessa primeira conferência, que foi em 86, que foi impulsionada pelas manifestações sociais, lembrando que a resposta que o Estado dá para a sociedade sempre vem através de leis. Olha só, então é o seguinte, nós estamos muito próximos de 88. Então aquela linha de raciocínio que você corta no meio, coloca antes de 88 e pós 88, agora nós estamos chegando próximo à criação do SUS, tá? Então o SUS foi institucionalizado pela Constituição Federal. Muito cuidado com essa palavra que foi colocada aqui, ó. O SUS foi institucionalizado. Gente, a prova, dificilmente ela vai perguntar assim. Alguém pode falar para mim como é que a prova provavelmente pergunta sobre isso? Se essa palavra institucionalizado é cobrado em prova? Quem aqui pode dar um palpite para mim como é que a prova fala? A prova vai falar sobre a criação do SUS. Ela vai colocar que palavra? Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, pode ser um por um, tá? Fala aí, Laura. Laura, fala pra mim aí. Como é que o examinador gosta de perguntar sobre o SUS? Professor, eu assim, não lembro, mas promulgação da Constituição Federal? Não sei. Ó, nós, nós vamos ter várias questões aí durante o curso, na apostila, no que concursos, para tudo quanto é lado, você não vai encontrar assim, ó, que o Sistema Único foi institucionalizado pela Constituição. E se tiver essa palavra aqui, e se você ficar confuso, porque não é assim que ela costuma cobrar. Ela vai dizer assim, ó, a criação do SUS, ela aconteceu no advento ou pela criação da Constituição de 88. A palavra institucionalizado não vai aparecer. E se aparecer é para confundir a sua cabeça. Então aqui, para resumir o raciocínio quando é que o SUS foi criado? Ponto. Ponto. Quando é que o SUS foi criado, Lauren? O SUS foi criado em 88. Não foi 90, não? Não, em 90 ele foi regularizado, sei lá, não sei falar a palavra. Mais alguém aí? Então vamos aqui acertar o raciocínio.
Chegamos então em 1988, tá? 1988, o Brasil teve dois eventos históricos. Dois. O maior evento histórico de 88, claro, foi o quê? A promulgação da Constituição Federal, em 88. Só que em 87 aconteceu algo que para o SUS é muito importante. O que aconteceu em 87, Lauren, que para o SUS é muito importante? Porque assim, 88 nasceu o SUS, mas antes do SUS, um ano antes, aconteceu alguma coisa. Mais uma coisinha aí que aconteceu em 87. Olha só o que aconteceu em 87. Em 87, houve aí a Assembleia Nacional Constituinte. E na prova do ACES, caiu uma pergunta tão filha da mãe, que eu desacreditei da pergunta que a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul perguntou. Como ficou conhecida a Conferência da Saúde de 87? Ficou conhecido como Assembleia Nacional Constituinte da Saúde. Essa Assembleia, essa Conferência de Saúde de 87, ela foi muito importante para a criação do SUS, porque foi discutido os detalhes finais de como seria o modelo do SUS. E aí, 88, foi aí promulgada a Constituição de 88 e trouxe aí a criação de fato do Sistema Único de Saúde. O que a prova gosta de fazer? Ela gosta de perguntar para você, após que o SUS foi criado em 1990 pela Lei 8.080. E não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que em 87 houve a Conferência Nacional da Saúde, que discutiu as diretrizes sobre a criação do SUS. Em 88 foi promulgada a Constituição de 88, onde trouxe, no artigo 194 seguintes, a criação do SUS. Foi claro, pessoal? Vocês conseguirem? Oi. Houve a Assembleia Nacional Constituinte e houve a Conferência Nacional da Saúde, que foi apelidada de Assembleia Nacional Constituinte da Saúde. Porque estava acontecendo naquele momento a Assembleia Nacional Constituinte para construir a nova Constituição. E a banca teve a coragem de perguntar isso. Tá? E vai que ela cobra de novo. Tá? Então, em 87 houve a Conferência Nacional da Saúde, aonde foi muito importante para a criação do SUS, porque foi discutido os últimos detalhes da nossa criação do SUS. Como seria esse modelo? E aí em 88, oi. Pode. Ótimo. Anotem aí. 1986 aconteceu a Conferência Nacional de Saúde. Por que acontece, gente? 85, 86, 87 e 88 aconteceram vários eventos, um entrelaçado ao outro. Mas a prova ela vai perguntar especificamente. Eu ia falar da 8ª conferência daqui a pouco, como marco histórico. A Laure bem já lembrou, porque ela está estudando e ela está com o material ali, ela já lembrou. Então anotem aí. 8ª conferência, tá? 8ª Conferência da Saúde foi apelidada de Assembleia Nacional Constituinte da Saúde. Quem puder imprimir a prova do SES, a última prova da SES aqui de Mato Grosso do Sul, você vai encontrar essa pergunta lá. Eu acho que você deve ter, a Lauren deve ter essa prova também. Você não tem não, Lauren? Você lembrou dessa pergunta? Lembrei, sempre cai isso aí. Ótimo, maravilha.
Oitava conferência. Oitava conferência. Tá bom, gente? Bora lá. Então, oitava conferência foi essencial para definir as últimas diretrizes sobre como seria o SUS. 87 veio aí, então, o período de transição. Porque assim, gente, a Constituição ela não nasce do dia para a noite. Então não tem como ela escrever a Constituição inteira dia 31 de dezembro e dia 1º promulgar. Ela foi escrita em 87 na Assembleia Nacional Constituinte. Em 88 ela foi promulgada. A oitava conferência teve um marco histórico aí em 86. Em 87, na Assembleia Nacional Constituinte, foi discutido aquilo que trouxe de decisão lá da oitava conferência. Então, por exemplo, houve a oitava conferência, tudo que foi discutido foi levado para o legislador, que era os deputados federais e os senadores na Assembleia Constituinte, em 87, e aí eles analisaram tudo isso que aconteceu na oitava conferência e colocaram em prática aí, definindo o modelo da saúde. Como seria? Sistema Único de Saúde agora na Constituição Federal. Alguém pode dizer para mim o que muda agora de fato com a Constituição de 88 para o SUS? O que de fato vai mudar para a saúde só porque tem lá agora na Constituição um artigo ou alguns artigos que tratam sobre a saúde e um artigo em específico que trata sobre a criação da saúde? Alguém consegue entender isso e me falar? O que vocês acham? Por que a Constituição de 88 fica tão importante assim um artigo lá que trata sobre a criação do SUS? Por que será? Fala aí, Laure. Vamos lá. A gente tá perguntando aqui. Estou perguntando para você. Por que para a saúde ficou tão importante que em uma lei, seja lá colocado lá que a partir de hoje existe um sistema único de saúde? Por quê? Que é tão importante assim? Vou explicar para vocês então. Olha só. Se você não parou para pensar nisso, você vai pensar agora e vai raciocinar, porque isso vai te ajudar no raciocínio lógico para eliminar respostas erradas na hora da prova. Olha só. Nós não tínhamos, nós vimos agora mesmo nos slides acima, que nós não tínhamos um modelo de saúde. Nós não tínhamos a obrigatoriedade do Estado fornecer saúde. Lembra que eu falei assim, olha, agora, saúde é um dever de todos, saúde é um direito de todos e dever do Estado? Lembra que eu falei disso? Agora, esse pensamento foi descrito, foi escrito, foi regulamentado na lei maior. Toda vez que você ouvir falar em Constituição Federal, nós estamos falando assim, olha, se está escrito na Constituição, tem que ser feito. Então agora, a Constituição Federal, perdão, ela traz no seu texto a criação do Sistema Único de Saúde. E com isso, a obrigatoriedade do Estado em fornecer saúde. Então, qual é a conexão da Constituição Federal com a saúde? Obrigatoriedade do Estado em fornecer saúde. Saúde, direito de todos e dever do Estado. Entenderam? Conseguiu entender, Lauren? Legal. Maravilha. Então vamos lá. Aonde na Constituição que está descrito isso? Lá no artigo 194 até o 200, tá?
Olha só o que diz o slide. Dessa forma, a saúde passou a ser um direito de todos e dever do Estado, tá? Só que, gente, não basta somente ter a criação do SUS. Porque assim, lá na Constituição fala que agora saúde é um direito de todos e dever do Estado, que foi criado o Sistema Único de Saúde, beleza. Gente, só que agora a gente precisa colocar isso para funcionar. Porque eu falei para vocês que antes de 88, a saúde ela era centralizada. Centralizada. O que eu quero dizer? Eu tenho uma pirâmide. Aqui no topo tá o governo federal, a União. Era tudo centralizado neles. Agora, com a criação do SUS, nós temos a descentralização. A descentralização da saúde. O que isso quer dizer? Que após 88, agora, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, dever do município, dever da população em geral, dever das ONGs. Agora, o cidadão precisa ter saúde. E quando eu falo cidadão, eu falo brasileiros natos, brasileiros naturalizados, imigrantes, turistas, qualquer pessoa que estiver no solo brasileiro, ele tem direito à saúde. Pessoal, antes de 88 não era assim. Agora nós temos uma lei que obriga o Estado a fornecer saúde. Não importa se eu sou turista. Se o turista tiver um ataque cardíaco lá na passarela, lá na orla do Rio de Janeiro, lá em Copacabana, ele vai ser levado para atendimento médico e vai ter todo o atendimento. Se os nossos amigos aqui da fronteira, paraguaios, bolivianos, tiverem em solo brasileiro e precisar de atendimento, ele vai ter, e ele vai ter atendimento. Tudo bem agora para vocês? Vocês conseguiram entender que agora é lei e saúde é um direito de todos e dever do Estado? Beleza. Olha lá, como é que cai em concurso. Antes da criação do Sistema Único de Saúde, antes da criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, a assistência à saúde no país ela tinha um caráter universalista, um caráter contributivo, um caráter transformista ou um caráter humanista. E aí, antes da criação do SUS, como que era a assistência à saúde no país? Alguém pode chutar para nós aí? Sem colar? Hã? Sem colar. Gente, olha lá. Por isso que é importante você entender bem antes de 88 e pós 88. Letra B, tá? Em 1920, na era Vargas, foram criadas as caixas de assistência. Então, era de caráter contributivo, olha lá. Ó. Os trabalhadores as criaram para garantir na velhice e na doença. Posteriormente, a pressão popular de Getúlio ampliou para os CAPs, para outras categorias profissionais, tornando Instituto de Aposentadoria em Pensões. Então, ela tinha um caráter contributivo, tá? Conseguiram entender isso aqui, gente? Fala pra mim se vocês conseguiram entender isso. Que antes de 88, como não era dever do Estado, o Estado não tinha obrigatoriedade, foi criado na era Vargas uma espécie de caixa de assistência para ajudar. Então, era de caráter contributivo. Ah, professor, e após 88, qual é o caráter, então, da saúde? É contributivo? É gratuito? Como que funciona após 88? Antes de 88, a gente já viu que era de caráter contributivo, porque o Estado não fornecia nada. E após 88, qual é o caráter da saúde no Brasil? Diz aí, Laura. Se a banca perguntou
antes de 88, ela pode perguntar depois de 88. Qual é o caráter da saúde no Brasil após 88? Ela pode falar assim, ó, se antes de 88 o caráter da saúde no Brasil, ele tinha um caráter contributivo, qual é a característica da saúde do país após 88? Universalista? Transformista? Humanista? Participativo? Assinale a alternativa correta. Qual é? Qual é o slogan do... Vocês lembram aquele slogan do governo federal? Direito de todos. Quando eu falo todos, é todos. Brasileiros natos, brasileiros naturalizados, imigrantes, turista. Saúde é um direito de todos. Não tem caráter contributivo. Tá bom? Agora, se fosse nós tratarmos sobre previdência, aí o assunto é outro. A previdência, ela tem caráter contributivo, tá? Mas isso é um outro assunto que não tem nada a ver aqui. Tá bom? Entenderam? Tá tranquilo? Tá. Fico com medo quando vocês ficam em silêncio. Olha lá. A banca Sebrasp, ela cobrou da IBSER dessa maneira aqui. Eu vou mandar para vocês uma relação de questões baseado na banca, tá? Porque assim, é bom a gente estudar para fazer um raciocínio com alternativas que você exclui, mas também certo ou errado. Por quê? Faz você pensar. Olha só, a respeito do processo social de mudança das práticas sanitaristas. Para quem está estudando aqui desde o começo da aula, eu mandei anotar lá tudo sobre sanitarista. A respeito do processo social de mudança das práticas sanitaristas no SUS e na enfermagem, julgue o item seguinte. A integralidade dos processos assistenciais é discutida e realizada no Brasil, desde os primeiros séculos da existência do país. Mas tornou-se evidente na vertente da educação sanitária com as campanhas sanitaristas. E quando eu falo campanha sanitarista, você tem que lembrar de quem? De uma pessoa que eu mandei vocês marcarem lá. Lembra? Ocorridas no início do século XX e com garantia da assistência médica à população fornecida pela legislação previdenciária. Isso está certo ou está errado? E aí? Hã? E aí? Alguém quer comentar? Gente, olha lá, tá errado. A integralidade dos processos assistenciais não é discutida e realizada no Brasil desde os primeiros séculos de existência do país, uma vez que anterior ao SUS, ou seja, anterior a 88, não havia assistência como foco na prevenção. Olha só, antes de 88, a ideia era só apagar incêndio. Não existia foco na prevenção. Não existia foco na prevenção, tá? Então não tinha prevenção e na promoção da saúde. Diferente de agora. 88 para frente, nós temos como foco principal do SUS a promoção e prevenção da saúde. Lembram disso? Promoção e prevenção da saúde. Tudo bem, gente? Antes de 88 não era assim, não tinha esse foco. Após 88, com a obrigatoriedade do Estado em fornecer saúde, nós temos então como princípios a promoção e prevenção. Tudo bem até aqui? Maravilha. Então vamos lá. Vamos aqui então dar uma olhada, gente,
no que traz a Constituição Federal, no seu texto constitucional, sobre a criação do SUS, tá? Lá no site do Planalto, você vai pegar lá, se você quiser dar uma olhada, a Constituição atualizada. A partir do artigo 194, tá? Diz o seguinte: a Lei Federal 8.080 regulamenta o Sistema Único de Saúde. A 81.142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão. O Decreto 7.508, ele regulamenta a Lei 8.080 e a gente vai passar depois por cada um desses, tá? A Constituição de 88, ela diz que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado. Isso quer dizer o quê? Ela tem que trazer promoções de garantia para promover o quê? Políticas de saúde, tá? A saúde ela deve ser compreendida como qualidade de vida e não apenas como ausência de doenças. Por isso que após 88, com a criação do SUS, a ideia era, olha, é melhor prevenir. Se nós trabalharmos na prevenção, é economicamente viável, porque se a gente ficar apagando incêndio, é pior. Alguém abriu o microfone e quer falar? Pode falar. Vambora. Então, gente, você tem que deixar bem claro para você que toda vez que na sua prova você vê questões relacionadas à criação do SUS, você tem que lembrar de caráter humanista, universal, caráter de promoção, caráter de descentralização, direito de todos. O Sistema Único de Saúde o Sistema Único de Saúde público no mundo, que atende mais de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% dependem exclusivamente dele para qualquer atendimento à saúde pública. Gente, olha só, nós somos o único país no mundo que tem esse modelo de saúde. Se você for para Portugal, por exemplo, você vai ter que comprar um seguro-saúde. Se você for para os Estados Unidos, você precisa ter um seguro-saúde, porque lá não tem gratuidade de saúde como nós temos aqui. Então, eu defendo o SUS, porque quando eu vejo muitas pessoas falando que o SUS não presta, que não tem médico no posto, que o atendimento é uma porcaria, eu falo, gente, olha só, antes de você falar isso, eu sei que pode não ser o melhor dos mundos, mas nós temos um modelo que é invejado pelo mundo inteiro. O pessoal tenta entender como que pode um país conseguir organizar um sistema único de saúde onde ele seja gratuito para todos, não só para os seus brasileiros natos, mas também para os turistas, para todos. Por quê? Tem um caráter universalista, um caráter humanista, aonde o Estado tem o dever de fornecer a saúde. Tá, gente? Vamos caminhar mais um pouco. Olha lá. Artigo 194, 195 vai tratar da Seguridade Social. 196, saúde como um direito. 197, regulamenta as ações de saúde no âmbito do SUS. 199, assistência à saúde e à livre iniciativa privada. E aqui nós vamos parar um pouco. Gente, a saúde no Brasil, ela é gratuita, certo? Mas, se você ganhar na Mega Sena, se a Lauren ganhar na Mega Sena hoje, e ela quiser criar um hospital particular, top das galáxias, como um negócio, ela quer ganhar dinheiro com isso, ela quer investir, ela pode? Pode, Lauren? Professor, se eu quiser com dinheiro, É. não sei, posso? Será que se eu tenho saúde gratuita no país e eu quero criar um hospital para ganhar dinheiro, eu posso? Eu posso. Em 88, a Constituição pensou o seguinte, gente, a própria Constituição que garante que o governo, que o Estado tem que fornecer saúde gratuita, ela também garante para as pessoas
a liberdade de trabalho, a livre iniciativa. Então, assim, se eu sou brasileiro e eu quero criar aqui no Brasil um hospital e ganhar dinheiro com isso, eu posso. Por quê? A Constituição prevê isso. A livre iniciativa. Eu posso criar um hospital, eu posso criar uma oficina mecânica, eu posso criar uma faculdade, eu posso criar um boteco, uma conveniência. Eu posso, porque a Constituição garante a livre iniciativa. Só que quando a Constituição ela trouxe que a gratuidade da saúde no país ela era um dever do Estado, ela pensou o seguinte: mas e se alguém quiser criar um hospital? E aí, o que a gente faz? Então, o que ela fez? Ela criou o artigo 199, a assistência à saúde e a livre iniciativa privada. Por isso que nós temos o Hospital da Unimed, por exemplo. O Hospital da Unimed é um hospital privado. A Santa Casa é um hospital privado ou é um hospital público? A Unimed é um hospital privado ou é um hospital público? A Cacemes é um hospital público ou é um hospital privado? Hospital Regional é um hospital público ou um hospital privado? Qual mais? O El Cadre é um hospital público ou um hospital privado? E qual a diferença do público para o privado? Alguém pode falar para mim, pode chutar, pode falar à vontade. Eu quero que alguém fale. E não pode ser a Lauren também. Pronto. Pode ter que ser outra pessoa. Tô esperando alguém falar. Fala pra mim aí. Qual que é a diferença? Vamos por vez então. Eu vou falar, vou pedir pra falar então, que vamos fazer diferente. Deixa eu ver aqui. Eliette. O hospital da Unimed é um hospital público ou é um hospital privado? Privado? Você falou? Tá. Quem mais aqui? Deixa eu ver quem tá aqui. Lauren. O hospital a Santa Casa é um hospital público ou é um hospital privado? Gente! Oi. Olha aí, tá vendo como é bom perguntar e fazer vocês falarem? Senão eu não consigo fazer vocês raciocinarem. Gente, vamos separar aqui 3 tipos, 3 modalidades. Quem veio primeiro? O hospital público ou o hospital privado? Ou então os filantrópicos ou as santas casas? Quem veio primeiro? Eu acho que é um filantrópico. Que é a Santa Casa, né, de Misericórdia. Isso. A Santas Casas de Misericórdia, ela veio primeiro, tá? Ela veio primeiro. Então a Santa Casa, ela deriva das Santas Casas de Misericórdias que traziam atendimento gratuito. Então ela não é público e ela não é privado, ela é filantrópico. Por quê? Tudo que tem de renda ali tem que ser revertido para eles. Para eles. Então, novamente, Santa Casa, ela é filantrópico. Só um pouquinho. É um hospital filantrópico, todo mundo fala. É um hospital público. O que é filantrópico? É de caridade? Olha só, legal. Gente, não é porque o público entra lá para ser atendido que ele é público. Então nós temos que entender o que é pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado. Não é porque uma pessoa que não tem convênio médico é atendida na Santa Casa que lá é um hospital público. Não é porque uma pessoa que não tem convênio médico é atendida na Unimed que ele é público. Não é porque uma pessoa que não tem convênio médico
é atendido no ELCADRE que ele é público. Vamos separar isso agora para entender. Quando a Constituição trouxe a gratuidade da saúde, mas também trouxe a possibilidade de ser criado hospitais privados, ela quis dizer o seguinte: olha, é dever do Estado fornecer saúde gratuita. Então, é o seguinte, só que lá atrás, na história, quem ajudou a gente foi a Santa Casa de Misericórdia. Então vamos fazer o seguinte, prefeituras e estados, façam parcerias e preferencialmente com as entidades filantrópicas que não têm fins lucrativos. Tudo que entrar ali tem que ficar no âmbito da filantropia. Reinvestir na Santa Casa, reinvestir na entidade. Não pode a diretoria da Santa Casa pensar em ganhar dinheiro para poder construir uma mansão, trocar de carro. Não, tem que pensar em investir na Santa Casa. Esses são os filantrópicos, ou seja, ela é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, e aí, como o Estado não consegue ter hospitais e atendimento suficiente para todos, mas ele é obrigado a dar atendimento a todos, o que ele faz? Sai mais barato eu fazer uma parceria com a Santa Casa, preferencialmente. Olha para a palavra, preferencialmente. Não é obrigado a fazer somente com a Santa Casa. É preferencialmente. E a banca vai falar isso. Preferencialmente. Pois bem, vamos para o privado agora. Pessoa jurídica de direito privado. Quem é? Unimed, ELCADRE, Santa Marina e os demais aí que são particulares. Quem são os particulares? A pessoa física de direito privado. São aqueles hospitais que o cara quer ganhar dinheiro. Os donos querem ganhar dinheiro. Então eles pegam dinheiro do bolso, constroem o prédio, contratam médicos, enfermeiros, compram equipamentos e agora ele precisa ganhar dinheiro. Tá, mas professor, eu já vi pessoas sendo atendidas no ELCADRE sem pagar nada. Parceria do Estado ou município com o hospital privado. Se não deu para fazer parceria com a entidade filantrópica, então agora eu posso fazer um contrato com a Unimed, um contrato com a Cacemes, um contrato com o ELCADRE, um contrato com o Santa Marina. Aí a pessoa, qualquer cidadão, vai ser atendido lá. Por quê? Por causa da parceria. Aí o ELCADRE vai pagar para o SUS pelo seu atendimento. Lá na frente, nós vamos estudar sobre o repasse de verbas, lembra? Que nós vamos estudar sobre os repasses de verba, como que as verbas chegam e como que elas são divididas, para poder entender isso. Por isso que cada cidade, você tem que se inscrever no município com o cartão do SUS, para saber se você mora em Campo Grande, para poder ter verba para você. Se você mora em Terenos, para poder ter verba para você. Então, filantrópico é sem fins lucrativos. Privado, o indivíduo, ele constrói o hospital para ganhar dinheiro, mas pode ter parceria com o Estado. E o público? O público é o 100% gratuito, ou seja, hospital regional. Quem é dono do hospital regional? O Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Estadual de Saúde. É construído os hospitais regionais pelo estado afora. Tem cidades que têm hospitais municipais, que não é o caso de Campo Grande. Campo Grande não tem hospital municipal, ou tem? Tá em construção ainda. Acredito que não. Isso. Campo Grande não tem hospital hospital municipal, mas vai ter. Então, agora a gente já sabe que filantropia, Santas Casas. Privado, o
o indivíduo constrói para ganhar dinheiro. Público pode ser município, pode ser estado, como também pode ser federal. Por exemplo, o Hospital das Clínicas lá em São Paulo, da Unicamp. Ele é um hospital estadual, municipal, federal, ele é público, ele é particular, que raio que é? O Hospital das Clínicas lá da Unicamp é federal. Olha aqui, ó, o HU. O HU, ele é mantido por quem? Pela União Federal, porque ele faz parte da... Não é o Estado de Mato Grosso do Sul que mantém o HU, e sim o governo federal. Conseguiram entender? Lauren, você conseguiu entender? Fala pra mim. Oi, professor. Tô captando a vossa mensagem. Tá, então vamos lá. Então agora você vai explicar pra mim então a diferença do hospital privado pro público, pra eu entender como é que você entendeu. A diferença do privado é privado. O público é da União, do Estado. O privado é particular, paga. Professor, seria direcionado ao tipo de financiamento? Seria diferente do privado do SUS? Ó, pra tentar ser mais simples. Hospitais que atendem pelo SUS. Não, isso não vai, se eu falar assim não vai dar certo. Hospital público. São aqueles que são mantidos pelo município, pelo estado ou pela União. Ponto. Hospital particular ou privado são aqueles que não são mantidos pelo estado, município ou União. Ficou mais claro agora? Vocês têm que entender isso por quê? Porque assim, como a Constituição ela diz que é dever do Estado garantir a saúde, ela tem que dar um jeito de garantir a saúde, seja construindo hospitais ou fazendo parcerias com hospitais privados. Os hospitais privados são aqueles que o governo estadual, municipal ou federal, ele não tira dinheiro para construir hospital. O dono da Unimed não tem nada a ver com o governo federal, estadual, municipal. É uma pessoa física, uma pessoa como nós, que quer investir num negócio, quer ganhar dinheiro, tá? Então, para deixar bem claro, não é porque o hospital é particular, é privado, que ele não pode atender o cidadão. É que a gente atrela público a pessoas. E não é isso. Quando eu falo hospital público, eu quero dizer que aquele hospital você não pode pagar nada para ser atendido, nem um centavo. Hospital público você não pode pagar nada. Hospital privado ou particular, você paga para ter atendimento. Hospital particular, ele atende quem paga para ele, mas também com parcerias com o Estado, municípios, União, ele pode sim vir atender o cidadão. Então, oi. Tem um exemplo do hospital Adventista no Pênfico, né? Está com uma parceria grande com o SUS. Sim, A Dani não está na aula agora, mas ela está trabalhando lá. Eles estão fazendo cirurgia direto. sim. Olha só, ele é... Como que é o nome do hospital? O Adventista. Adventista, do Pênfico. Tá aí, o São Julião. São Julião é o quê? É um hospital, é um hospital privado, é um filantrópico, é uma entidade filantrópica. Por quê? Todo o dinheiro do São Julião tem que ser gasto dentro do São Julião. Não tem dono, não é um investidor. Foi uns padres que criaram aquela ONG para atender pessoas que tinham hanseníase, a antiga, chamamente falado como lepra. Então eles criaram para atender gratuito lá. Laurinha!
Beijo pra você, querida. Seja bem-vinda. Isso aí, ó. Olha aqui, vou até tirar um print aqui. Até, é bonito, cara, isso aqui. Sinceramente, viu? Olha aí. É muito importante isso aí. Nossa, gente, é muito importante mesmo. Então, ficou bem claro agora a diferença do hospital privado para o público e o filantrópico. Mas o que eu quero que você grave agora na sua mente é: a prova vai perguntar assim: é direito do cidadão a gratuidade da saúde? É dever do Estado fornecer a saúde? Responda abaixo. Para que haja a parceria entre hospital, para que haja parceria do governo estadual com hospitais, pode ser feita a parceria com hospital privado ou filantrópico. Qual dos dois o governo do estado tem que ter preferência para fazer a parceria? Filantrópico? Perfeito, filantrópico. Filantrópico, toda vez que o estado for fazer parceria para atender o cidadão em um hospital privado, ele tem que tentar uma parceria preferencialmente com o filantrópico. Por quê? Lá na evolução histórica, nós tivemos a Santa Casa de Misericórdia, que atendia gratuito. Então, para retribuir isso, toda vez que o ente federal, estadual ou municipal for fazer algum tipo de parceria com um hospital privado, ele tem que tentar fazer com o filantrópico primeiro. Tudo bem, queridos e queridas? Belezinha? Maravilha, maravilha. Gente, vamos lá. Olha só, nós temos aqui mais de... Nós temos aqui mais de 60 slides, tá? Nós temos aqui slides que vão até... Olha só. Temos aqui questões. Nós temos aqui slides que vão até umas 3 aulas ou 4 aulas mais ou menos, tá? 3 a 4 aulas. Hoje, a gente caminhou bastante dentro da evolução histórica, chegando até a criação do SUS, tá? Essa aula vai estar gravada e eu vou disponibilizar para você revisar. Eu vou mandar o cronograma para vocês de aulas, com as datas. No dia tal nós vamos estudar isso, no dia tal nós vamos estudar aquilo, no dia tal nós vamos estudar aquilo, no dia tal nós vamos fazer o simulado. Só que eu preciso que vocês conversem lá no grupo se vocês querem manter a data de sábado da aula ou se querem fazer um dia de semana. Façam uma enquete. Coloca lá no grupo. Quem quer a aula? Segunda, terça, quarta? E aí, se ficar certo que é sábado, pra mim, ok. Tudo bem? Por que eu não disponibilizei o material, tanto slide, apostila, material complementar, tudo, no grupo ainda? Porque nem todos que estão no grupo vão fazer o curso. E aí seria injusto eu compartilhar o material. Claro que, depois que eu compartilhar com você, você pode compartilhar com quem você quiser, né? Mas eu seria injusto com você que foi lá e investiu R$160, que foi um valor, assim, eu sei que não, R$160 não cai do céu, mas foi um valor simbólico, tá, gente? Um valor simbólico, porque vão ser bastante aula, vai ter simulado, vai ter aula presencial, vai ter aula de véspera, tá? Então, assim, é bastante aula por um valor acessível. Por isso que eu gostaria que todos viessem. Os 25, os 30. Mas se vier 1, 2, 3, 5, vai ser vocês. E aí, quem ficar de fora vai tentar lutar e ser aprovado com as suas próprias forças. Tá bom? Então, assim, domingo, amanhã, quem estiver fechado conosco, ok. Quem não tiver, a gente vai conversar para poder resolver essa questão, para a gente mandar o material, para que não fique
injusto com ninguém, tá? Vocês que estão aqui hoje, vocês já votam pela aula sábado ou vocês têm alguma coisa em mente? Fala pra mim. Professor, pra mim, no sábado tá ótimo de manhã. Tá. Pra mim também, o professor no sábado tá ótimo. Pra mim também, eu acompanho. Pra mim já não daria, porque como hoje eu tô de folga, né? Eu trabalho no hospital regional também. Então, assim, eu preferia à noite, durante a semana. Tá. Então, assim, como não dá pra gente conseguir resolver o problema de todos, a gravação da aula vai ajudar, né? Se vocês falarem pra mim assim, não, professor, não vamos fazer enquete, vai ser sábado, pra mim tá ok, eu faço a aula sábado, gravo e tá tudo certo. Só que, a partir de amanhã à noite, apostilas, slides, materiais complementares, link da lei atualizada, eu só vou mandar para quem investiu. Para quem não investiu, eu não posso fazer isso. Se você quiser compartilhar com os amigos, pode compartilhar, não tem problema, tá? Então assim, eu tenho o slide da aula 1, 2, 3 e 4 pronto. Eu tenho essa apostila atualizada que eu mandei para vocês. E tenho também a apostila que eu utilizei na Novo Oeste, tá? Eu acho que a Lauren deve ter ela aí também com ela, tá? Tem sim, que ela compartilhou comigo, tá? A Lauren tem, tá? Em alguns momentos nós vamos utilizar ela, tá? Também. Vai depender do dia. O importante é que todos tenham material. E eu falo pra você, não imprima o material. Não imprima tudo não, gente. Não imprima tudo não. Se você quiser imprimir, pode imprimir. Mas deixa tudo separado. Apostila 1, apostila Novo Oeste, slide aula 1, slide aula 2, tá? Se você for imprimir, para ficar fácil para você se encontrar. Porque assim, como tem bastante material, eu tô municiando você. Eu tô te dando material para você estudar em casa. Para quando vier para a aula, a gente ter um pouquinho já maduro na mente algumas coisas. Que aí a aula rende mais. Concordam comigo? Maravilha. Gente, então assim, se até amanhã não tiver nenhuma mudança, a gente fecha com os alunos que fizeram o investimento. E aí sim amanhã eu mando tudo, todo o material para todos. Quem quiser me chamar no privado, professor, me manda o material, eu mando tudo. Os slides atualizados, a apostila atualizada e a apostila da Novo Oeste e o link das leis atualizadas. Cuidado para estudar por lei desatualizada. Por exemplo, tem uma alteração aí sobre saúde bucal, tá? Foi feita em 2023. A gente vai falar sobre ela também. Teve algumas atualizações aí relacionadas a repasse de verbas. Nós vamos falar sobre ela. Então, cuidado para estudar por material desatualizado, tá bom, gente? Qualquer coisa no material que você encontrar que estiver com dúvida ou divergência, me fala. Eu não sou perfeito, pode ser que passe alguma coisa, tá? Então, aqui a gente é uma família e vamos assim, junto para a gente buscar a aprovação. Tudo bem para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, professor? A aula foi rápida demais. Eu achei isso, eu achei aquilo. Fale agora ou cale-se para sempre. Vão calar para sempre. Não, professora, a aula foi ótima, como sempre. Parabéns. Gente, eu fico numa preocupação muito grande. Eu fico muito preocupado. Por isso que eu tento, explico de um jeito, explico de outro, porque eu sei que depois você não esquece mais. Não esquece mais. E o interessante é que você não tenha dúvida. Mas para isso você precisa anotar, você precisa ouvir, você precisa ver e em casa fazer a sua parte, para juntos a gente chegar à aprovação. Tá bom, meus queridos? Por hoje, por aula introdutória, tá tudo ok. Amo vocês. Obrigado pela confiança. Vanusa que tá trabalhando ali.
Laurinha. Olha, saudade da Laura. Gosto muito da Laura, gosto muito da Edilene, muito da Lauren. O Anderson que assistiu o aulão, se eu não estou enganado, foi ele que assistiu o aulão de véspera da SES e foi muito bem na prova, tá? Foi mesmo. Olha, aproveita, fala aí, fala como é que foi sua experiência lá. Então, foi assim, eu fui convidado pelo Jefferson para ir assistir um aulão, né? Eu tava com algumas dúvidas ainda a respeito da legislação. Aham. E aí o Jefferson conversou com o professor até autorizou eu ir assistir o aulão. Eu fui lá, parece que assim, parecia que era para mim ouvir e ia cair na prova. Tudo que eu ouvi caiu totalmente na prova. Das 10 questões eu lembro que tinha do SUS, eu acertei 9. Eu errei só uma. Eu lembro. Eu lembro disso aí. Ai, ai. Então é assim, gente. Isso que é recompensante, tá? Então, Caraca, e isso faz uma diferença, hein? faz, cara, faz. Sim, mas assim, eu vinha estudando, né? Mas ainda eu tava assim, um dia antes da prova eu tava muito confuso com muitas coisas. E tudo que eu tava confuso foi que o professor tirou minhas dúvidas assim dentro de aula. Ô, Laura, você tava na aula de véspera ou não? Do SES? Não, professor, infelizmente não. Puh, Inclusive, eu comecei a fazer o cursinho depois da prova do SESC. meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, aprovamos mais de 30 pessoas. Mais de 30. Médicos, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta. Gente, aquela aula de véspera. Olha, o Anderson que tá aí, que é amigo do Jefferson, do Lins. A sala tava lotada. Tinha umas oito. Deu até briga por conta de lugar. Lembra, Anderson? Eu lembro até quem foi a pessoa, trabalha comigo. Ai, caramba! A sala tava transbordando de gente, tá? Olha só. Pra vocês que estão aqui, eu vou dar um presente pra vocês. Na aula de véspera, o professor Anderson vai fazer 2 horas de aula pra vocês, tá bom? Ah, que maravilha. 2 horas de aula ele vai fazer pra vocês. Conversei com ele ontem e eu vou. A gente vai ter uma aula presencial no aula de véspera e ele vai lá 2 horas. Gente, essas 2 horas dele, ele vai dar todas as questões. Pode anotar, tá bom? Pode anotar. Um abraço a todos, bom final de semana, tá? Deus abençoe a todos. Qualquer coisa, Laurinha, aí ela lá. Me chame no privado, a gente conversa, a gente troca ideia, tira dúvida. Qualquer coisa no material, pode falar. A Laura tá até de cor de rosa, tá trabalhando agora, tadinha, tá lá, ó, na labuta. Então, vamos junto, gente, que vai dar tudo certo, tá bom? Amo vocês, obrigado pela preferência, descansem um pouquinho hoje, tá? Não deixe de estudar, não deixe, pelo menos 1 hora, que vai dar tudo certo, tá bom? Beijo no coração de todos e até a próxima aula. Tchau!